Quando o filho é educado na companhia de seus pais, a vida lhes reserva verdadeira sabedoria para o livrar dos maus caminhos. Bom dia, amiguinhos do meu coração, já estamos de volta para mais um programa, o nosso maravilhoso, o Cantinho da Boneca Africana. Hoje, dia 24 de agosto de 2024. Pois é, este ano está a correr tanto. Meu Deus. E como prometido, estamos de volta, não é? A vossa boneca africana sempre, todos os sábados, promete que vai estar novamente, né, no próximo sábado, e cá estamos para fazer um programa maravilhoso para vocês, com muita diversão e trazer o conhecimento que nunca podemos esquecer, não é? Dizer-vos que hoje quem está a trabalhar para todos vocês, na técnica temos o Titi Oni Samuel, na produção amiguinha boneca africana, na coordenação Titi Rosa de Souza e no streaming o Titi Gilson. Pois é, estamos também no Facebook e no YouTube da Platina Line. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham a partir do Facebook da Platina e no YouTube da Platina. Dizer que podem deixar mensagens de felicitações para quem hoje completa mais uma primavera. Podem deixar beijinhos e também podem fazer parte do nosso tema, pois é, do nosso tema de hoje no Momento Externato Emirais. Ou também podem ligar para nós a partir do nosso contacto 944 50 79 77. Repito, 944 50 79 77. E também podem mandar mensagens nas páginas da Boneca Africana. No Facebook, Nádia Aragão, Boneca Africana, e no Instagram, Boneca Africana Projetos. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo, mas vai ser curtinho porque temos hoje um tema que merece muita atenção de nós. Por isso, papais, amiguinhos, avós, tios, não saiam daí, porque temos um tema muito pertinente para falar. Até já. Oi, Tisso. Boneca, tive um sonho. Sério? Sim, sonhei que estava no oceano. Uau, que bom. Mas não percebo porquê. Deixa comigo. Este sonho é porque estavas na onda da imaginação, acompanhada da melhor água. Melhor água? Como assim? Sim, Tisso. A água Atlantes. Água com qualidade e segurança nos ajuda a ficar mais fortes e mais saudáveis. Água Atlantes, onda de frescura. Bom dia.
para você que só agora sintonizou a 96.8, a melhor rádio, a Platina FM. E como já havia frisado, hoje trouxemos um tema que merece muito a nossa atenção para o nosso momento externato em Mirage com a Titi Sofia Oliveira. E o tema então é divórcio dos pais e o impacto na educação dos filhos. E eu gostava que a Titi Sofia começasse com as palminhas. Oh, que lindo! Normalmente tem sido no final. Ao contrário. Exatamente. Hoje vamos começar diferente. As palminhas no princípio. Então vá. Palminhas carinhosas. Ah, ah. Mua! Que lindo, logo ao início, assim, para criar boa energia. Titi. Bom dia Mais Nádia. uma vez. Bom dia. Mais uma vez aqui. Exatamente. E hoje trouxemos então o tema divórcio dos pais, o impacto na educação dos filhos. É isso. Vamos lá começar por definir o que é impacto. O que é que acontece, não é? Exato. Acaba por ser a consequência, não é? Das ações dos pais, neste caso do divórcio. Portanto, é toda a consequência e tudo o que acontece após a ação, neste caso após do divórcio, não é? Exato. E o impacto já tem assim uma conotação quase que negativa, não é? Pronto, mas isso também tem a ver com o tema e o tema do divórcio é um tema muito complicado, não é? De lidar e então, claro que cria impactos e na maioria das vezes, infelizmente, negativos. Exato. Como é que o divórcio dos pais pode afetar o desempenho dos nossos pequenos? Desempenho académico, neste caso. Pois, infelizmente, prejudica a todos os níveis, não é? Pronto, principalmente a parte emocional. Mas como a parte emocional não está alinhada ou não está equilibrada, prejudica automaticamente também o empenho e a parte do currículo, não é? As crianças, na maioria, nós depois temos que diferenciar aqui também a faixa etária, porque depois as crianças nem todas ficam da mesma forma, não é? Pronto, temos aqui idades que têm que ser estudadas no caso do desempenho e do estado de desenvolvimento, mas na maioria das vezes, pronto, a nível emocional as crianças não ficam bem, temos crianças que ficam extremamente isoladas, mais tristes, mais cabisbaixo, e temos outras que por sua vez mostram o descontentamento de forma agressiva, mais desalinhadas, não ficam bem com os pares a nível de grupo e de conversas de amigos, não funciona. Portanto, tudo depende também da personalidade da criança, não é? E de como é que a parte do divórcio é trabalhada em casa, e depois temos aqui dois comportamentos que podem ser completamente antagónicos. Quais são esses comportamentos? É isso que eu estou a dizer. Portanto, é a parte, há crianças que ficam mais isolados e mais calmos, não é? Neste caso começamos a ver crianças muito tristes, sentadas, sozinhas, não querem conversar, não falam daquilo que estão a sentir, principalmente esta faixa etária de 1 aos 6 anos, há muito isso, não querem transmitir aquilo que estão a sentir, e nós começamos a perceber que se isolam, ficam tristes, o professor está a dar as aulas, olham muito fixamente para o professor e vemos ali que não há brilho no olhar, portanto aqueles olhares muito vazios, e depois temos comportamentos contraditórios ou ao contrário, que é a criança está extremamente agressiva, muito agressiva, quer lutar, responde, desobediente, não é? Não quer estudar, aquela criança que fica frustrada, não é? Portanto, temos aqui também estas diferenças, mas tem a ver muito com a personalidade de cada criança e depois de que forma é trabalhado na escola também, e de que forma, mais uma vez, é que o divórcio é falado ou contemplado, entre aspas, em casa. Certo. E como é diretora, mas também já esteve em sala de aula, não é? Como educadora de infância. Eu acredito que deparou-se com muitas crianças nesta situação. Certo. Há algum caso que poderia partilhar conosco e como é que conseguiu, não é, ajudar essa criança ou os pais para que as coisas se tornassem, vamos dizer, mais leves? Pois. Por acaso, o caso que vou falar foi um caso de sucesso.
Portanto, nós também temos que falar aqui de coisas que correm bem, que é uma forma também de servir de exemplo para todos os outros, não é? Sim, eu já estive em sala e já me deparei com algumas situações e continuo a deparar. Infelizmente o externato tem muita percentagem de crianças com filhos de pais separados, e foi um episódio em que realmente os pais eram separados, e houve uma força da nossa parte ou da minha parte para entender tanto do pai como da mãe aquilo que tinha acontecido, falar de como é que nós tínhamos visto ou como é que estávamos a ver a criança a partir do momento do processo de divórcio, e correu bem, porque fomos falando com a mãe, entretanto chamávamos o pai, até que conseguimos finalmente conseguir uma reunião com os dois ao mesmo tempo, o que normalmente não acontece, e graças a Deus correu bem. Portanto, eles começaram a perceber que o fracasso do divórcio nada tem a ver com o fracasso da educação dos filhos, não é? Porque o que é que acontece, Nádia? O casamento é um projeto que é fracassado, não é? Pronto, mas normalmente quando casamos, e as pessoas têm muita ideia, e não deixa de ser um projeto coletivo, não é? Ou de um casal, mas eu acho que ele é mais individual, porque nós criamos a perspectiva do outro também e nossa. E a educação dos filhos não. A educação dos filhos é um projeto de ambos, não é? E então, mais que ultrapassar a parte do casamento, têm que entender que há um projeto comum, e esse projeto comum é que tem que ser levado em conta. Quais são os objetivos para aquela criança, não é? E graças a Deus esse foi uma família que me tocou muito, porque consegui uni-los nesse aspecto. Portanto, as festas, principalmente festas de aniversário, festas mais significativas, Páscoa, Natal, ficavam juntos. Nos aniversários da escola iam os dois, coisa que às vezes é complicado, porque vai um, depois já não vai o outro, e por acaso correu bem. Pronto, foi um episódio que correu bem, e lembro-me perfeitamente, aliás, ainda hoje falo com os pais. Ótimo, mas verdade seja dita que pais divorciados também se divorciam dos filhos, ou infelizmente. Ou o filho ou a filha fica com a mãe ou com o pai, não é? Certo. E esse pai ou essa mãe esquece que há um filho, certo, não é? Antes do divórcio. Pois. Como? Bem, isto é muito complicado, porque nós temos de tirar aqui a parte pessoal, não é? Para tentar entender aquilo que acontece. Nós não podemos também ser hipócritas e pensar que um divórcio é de ânimo leve. Portanto, ele é ultrapassado de ânimo leve. É um fracasso, não é? Portanto, há sentimentos, sim, negativos que estão envolvidos. Logo, nós também não estamos de boa capacidade ou com a sanidade total para conseguir entender que as crianças não têm culpa. O mais difícil aqui é precisamente fazer essa distinção, porque o que é que acontece? Quando os pais se separam, estão embrulhados naquele ambiente só deles e esquecem-se que a criança está ali, e isso não começa só no divórcio, nada, isso começa precisamente nas discussões coletivas em que as crianças assistem, nos desacordos em que as crianças estão a ouvir que aquele pai não concorda com aquela mãe, e eles já começam a ver, espera aí, se eu pedir ao pai, o pai vai deixar. Se eu pedir à mãe, a mãe vai deixar. Portanto, estas discussões também evitar à frente das crianças, não é? Agora, o que é que eu acho que é fundamental para que os pais percebam que há ali crianças? É quando as coisas já não estão a resultar, ou que há mesmo um processo de divórcio, se há mesmo, porque depois há casos em que não vai haver, ou há e depois voltam, há aqui avanços e retrocessos, e a criança quase que parece uma bola de ping-pong, vai para aquele lado, vai para ali, pronto. E isso, são as mudanças de rotina. Exatamente, influencia muito. Então, é chamar a criança, chamar os filhos e, de forma assertiva e positiva, fazê-los entender que o fato dos pais se separarem não estão separados das crianças e que os amam muito, não é? E depois também é não falar mal do parceiro, que isso vê-se muito, aquela coisa de criticar o outro. A criança vai chegar a uma certa altura, vai se sentir também culpada, porque vai pensar que o divórcio foi culpa dela, não é? E depois temos uma situação que é ainda mais complicada e que se vê muito, infelizmente, que é, acabamos por achar que aquela criança ou o nosso filho é quase que um confidente. E às vezes vamos deixar de falar com profissionais ou até com amigos, e a criança fica absorvida naquela informação, não é? O teu pai fez isto, a tua mãe fez aquilo, como é que eu faço? Tu já viste? E infelizmente são mais as mulheres
que acabam por fazer isso. Infelizmente, quer dizer, pronto, há os dois casos, não é? Mas sim, normalmente é mais as mulheres que cedem a esse envolvimento e acabam por, quer dizer, a criança deixa de ser filho e passa a ser confidente, não é? Então esquecemos muitas vezes da idade, eles não têm capacidade emocional, aquela tal inteligência que nós já temos vindo a falar, para entender aquilo que a mãe está a dizer. Depois há o sentimento de culpa, as crianças não são informadas da diferença das rotinas também. Então esta situação acaba por afetar e por tornar a criança super instável. Ele fica como uma bola de ping-pong, não sabe bem para que lado é que sabe virar. E depois temos uma situação mais grave, Nádia, que tem acontecido, pronto, e vamos falando nestas rúbricas. Como sabem, não sou profissional, mas como estou na área da educação, acabo por absorver muita informação. Exato. Porque vemos de tudo, não é? O que é mais grave aqui é que muitas vezes, quando a conversa não é assertiva e quando as crianças não sabem na realidade o que é que se passa, inventam e a situação fica fantasiosa. Eles acreditam na própria mentira, tornando a verdade. O meu pai hoje não dormiu em casa, mas ele vai voltar. O meu pai se estivesse aqui fazia de outra forma. Portanto, as crianças tentam encontrar mecanismos para se defenderem daquilo que na realidade eles sabem. Mas como nem o pai nem a mãe contou o que se está a passar, vivem nesta ansiedade e nessa instabilidade, e deixa-me que te diga que acaba também por criar danos colaterais aqui à escola. É fundamental, e agora para todos os encarregados de educação, que as escolas saibam do processo de divórcio. É engraçado que parece uma coisa secundária, mas devia ser logo primária. Porque os profissionais de educação têm que saber daquilo que se passa para saber agir e intervir. Os pais às vezes pensam que é invasão de privacidade e não é. Nós apenas queremos perceber o que é que se está a passar. A estrutura tem que ser firme, não é? Visto que a estrutura familiar não está. Portanto, tem que haver aqui uma estrutura familiar firme. Neste caso, qual será? É mesmo a escola, não é? Vocês estão aí que é para auxiliar, não é? Porque ninguém nasceu, ou melhor, sabe tudo. Claro, não somos 100%. Pois. Que diferença existe no impacto educacional de um divórcio dependendo da faixa etária, né, de cada criança? Certo. Olha, era o que eu estava a dizer, de 1 aos 6 anos, o que se vê muito é o isolamento. O isolamento, o não querer fazer nada. Nota-se muito que as crianças depois viram-se muito para as áreas artísticas, não tendo como transmitir a informação e dizer aquilo que estão a pensar. Muitas vezes fazem desenhos estranhos, escrevem, rabiscam, muitos riscos, muitas coisas escuras, não é? Muitas sombras. Ali, a partir dos 6 anos, o que se verifica é muita agressividade e muita rebeldia. A criança acaba por ficar revoltada, não é? E acaba por desobedecer. Nós estamos a dar uma ordem, não querem, nada os agrada, nada os satisfaz. Portanto, a nível da alimentação também. E claro que estas emoções negativas prejudicam imenso o rendimento escolar. Portanto, as notas acabam por descer. E às vezes esquecemos que estas crianças de hoje acabam por ser o futuro, não é? Como é que elas serão no futuro se já estão com estas bases assim? As crianças às vezes, os pais às vezes nem se apercebem que eles não estão bem na escola, e nós, por mais que digamos que as coisas não estão bem, muitos deles nem querem partilhar connosco que estão em processo de divórcio. Quase que a escola tem que descobrir sozinha aquilo que se está a passar em casa. E olha, Nádia, agora olhei para ti e vi um post teu hoje, não sei se era bem assim esta frase, mas ajuda-me, que gostei muito e até acho que é pertinente para este tema, que é mais fácil criar uma criança forte do que consertar um homem quebrado. E eu acho que fazia todo sentido, e agora lembro-me, é assim a frase, não é? Eu vi no teu post e achei muito interessante, porque realmente é isso. Então a escola também tem que criar, a escola e a família, mecanismos para que a criança saiba lidar com a separação, com o divórcio, com uma perda, uma doença, uma morte, porque às vezes nós agimos só quando as coisas já estão mal. Portanto, é criar aquelas ações para aquilo que já está mal, que não é normal. Mas se nós trabalharmos as crianças para estes mecanismos, já é mais fácil depois, quando acontece, sabermos como intervir. E por isso, mais uma vez, aqui as escolas têm um papel fundamental, sim, não só na parte curricular, mas na parte humana, na parte emocional, neste caso, não é? Certo. Certo. Que estratégia, já falou de algumas, não é? Deixa aqui para os nossos pais que nos ouvem. Porque muitos acham que, e eu estou sempre a repetir, que as crianças sabem de tudo. Parece que não. E os nossos pais acham que não. Eles não sabem, são pequenos, não têm noção de nada.
Então eu gostava que a Titi reforçasse, né, algumas estratégias para pais que estão na fase de divórcio ou já se divorciaram e há muitos problemas com os filhos. De que forma que eles podem encontrar um caminho para que, vamos dizer, que minimize, não é? Certo. Esses problemas. Olha, eu sou muito a favor da ajuda profissional. Portanto, antes de mais, não só para a criança, mas para os pais, porque na realidade é um projeto que falha. Então, eu acho que os psicólogos, neste caso, os coachings parentais, portanto, eu acho que aqui esta ajuda profissional, e os profissionais existem para alguma coisa. Eu acho que ainda há muito este preconceito, não só aqui em Angola, mas a nível geral, em Portugal também, da procura do profissional. Porque não estamos bem emocionalmente, já somos conotados como negativos. Não é isso. Portanto, também há uma coragem da nossa parte em tentar procurar ajuda. Isso é fundamental. E depois perceber que se nós precisamos de ajuda e somos adultos, como é que será uma criança, não é? Portanto, a criança precisa também desse apoio. Dos dois, portanto, o pai ou a mãe, tem que haver aqui uma cedência. Se eu sei que o pai não terá essa capacidade, cabe à mãe, ou vice-versa, não é? Ter essa capacidade de ceder. E mais uma vez, há aqui 5 pontos fundamentais. O primeiro é explicar à criança que sim, que há uma ruptura no casamento, as coisas não estão bem, mas que ela não deixa de ser amada, não é? A segunda é evitar ao máximo falar mal do outro. Esta coisa de chamar nomes. O teu pai fez isto, o teu pai fez aquilo. Isso é muito mau. E depois, não fazer deles confidentes. Porque vai acontecer o quê? A criança vai ficar perdida. Já não basta o sofrimento dela, se ainda estar a lidar com o sofrimento ou do pai ou da mãe. Eles não têm capacidade para isso. A outra situação é explicar a diferença da rotina. Muitas vezes eles já mudaram tudo e a criança não sabe, parece uma bola de ping-pong. Muitas vezes já tem outra casa, outra família, quiçá, não sabemos, não é? Explicar que há uma diferença na rotina, embora eu acho que deve haver aqui um cuidado para a diferença brusca dessa rotina. Muitas vezes imaginemos que é a mãe sempre que vai buscar, de um momento para o outro deixa de ser a mãe, começa a ser o pai. Explicar essa rotina. E por último, é esta comunicação à escola. Tem que haver uma comunicação e uma ligação à escola a explicar a situação, falar pessoalmente, porque da nossa parte também vamos fazer este forcing de que é importante esta relação, porque senão nós não estamos a fazer nada, não é? Então não é só uma escola, a criança não está só a aprender a ler e a escrever, a criança está-se a formar também como cidadão comum. Então é importante a escola ficar a saber, a par, para arranjarmos mecanismos para ajudar a criança a ultrapassar. Certo. Há um outro ponto, eu estava aqui a ouvir, e é muito recorrente na nossa sociedade, em que, na verdade, já não existe, não é, uma relação. Pois. Mas os pais acabam por estar juntos dizendo que não, estamos por conta dos filhos, não é? Certo. Mas a guerra dentro desta casa não termina. Pois. Qual é a verdade. visão da Titi com relação a essa... Já há um divórcio, não é? Ok. Sim, na realidade eles já estão separados. E deixa-me que te diga que há muitos casais assim, como é óbvio. Para já, muitos deles já começam com um projeto frustrado, uma vez que casam-se quase com uma obrigação. Portanto, logo aí já começamos com o mau pé, não é? Com o pé esquerdo, não é? Pronto. E depois é assim, Nádia, na realidade, eu por acaso tenho uma visão diferente. Eu acho que os filhos não unem os casais. Pelo contrário, arranjam forma e até têm tudo para até afastar. Eu lembro-me, por exemplo, eu tenho 3, não é? E lembro-me que mesmo quando nasce, e tu sabes, tens um bebê há pouco tempo, há toda uma logística que o casal não está habituado. Portanto, é quase que a mãe fica quase dependente, não só emocionalmente, como a forma hormonal também, mas diariamente da criança, não é? E o pai também fica ali posto um bocadinho de parte. Portanto, nessa altura é que o casal quase que é posto à prova, não é? Então, já não somos só nós os dois, já temos aqui mais projetos aqui para desenvolver. Agora, tudo depende dos objetivos de cada um, não é? Aquilo que estão a ver. Mas também uma coisa é certa, mais facilmente a criança lida com uma separação estável do que um casamento infeliz. Porque uma criança estar presente numa casa onde há berros, todos os dias discussão, onde há violência doméstica, onde as coisas não resultam, vai dar ao mesmo. Portanto, é preferível separação, sim, e a criança saber que do outro lado tem o pai e do outro lado tem a mãe, porque na realidade o principal é ela perceber que o pai não deixa de amar ou ama menos.
Embora, infelizmente, deixa-me que te diga que há muita confusão nesse aspecto e deixamos de ter pais presentes. Eu vejo mais, pronto, pela área da educação, vejo, infelizmente, maioritariamente é os pais, pronto, que deixam de estar presentes porque acham que a masculinidade e essas coisas assim são postas em causa, porque a mãe é que fez as neiras, mas eu vou bater o pé assim, e esquecem-se que estão a lidar com crianças. E, infelizmente, depois acabam por deixar de estar presentes. Mas, como é óbvio, se as coisas não resultam, é preferível a criança crescer num ambiente estável, saudável e feliz e equilibrado, mesmo que não haja uma figura paternal em casa, do que estar toda a hora a discutir e eles presenciarem estas discussões. Este tema é muito difícil, é muito complexo. Muito. Olhando agora para a parte psicológica, no externato, e a Titi Sofia acabou de frisar que há muitas crianças, não é, que têm pais separados. Por acaso, sim. Qual é o trabalho que vocês têm desenvolvido para certo. que minimize, não é, essa situação com as crianças? Há parte há psicólogos, certo. Como é que tem funcionado? Olha, deixa-me que te diga que há uma abertura muito grande da nossa parte como profissionais de externato, quando falo do externato é a equipa em si, para tentar perceber sempre o que se passa com a criança, não é? Portanto, esta parte, esta ligação humana e de amizade e de carinho que há entre nós todos é o que nos facilita e o que nos possibilita perceber que alguma coisa em casa não está bem. Nem sempre é fácil, muitas vezes há esta comunicação com os pais, alguns agem de forma retraída, nem sequer querem falar no assunto, portanto nós até vimos a saber isso pelas crianças, o que não deve ser, porque eles não são os adultos são os pais. Acabamos por ter essa informação através das crianças, mas há sempre esta comunicação com os pais, sempre. Reuniões para tentar minimizar, tentar perceber e ouvir os dois lados é importante, porque às vezes nós ficamos só com o primeiro lado e não ouvimos os outros. Tenho a certeza que a maioria dos casos, possivelmente, ouve-se mais as mães, e nem sempre é assim. Portanto, temos que ouvir também o lado dos pais, e há exemplos no externato desse caso. Portanto, temos que ouvir os dois lados e tentar também que eles percebam que juntos, mesmo que não juntos fisicamente, não é? Mas que juntos para o objetivo da criança, consegue-se chegar a algum lado. Nem sempre tudo tem que ser mau. Agora, os professores, as vigilantes, têm que ter esta capacidade e esta sensibilidade. Mais uma vez eu apelo que currículo não é tudo. Esta parte humana é muito importante. Por exemplo, uma criança pequenina de 3, 4 anos, que os pais pensam que a criança não está a sentir, ela está a sofrer. Ela não me vai dizer, os meus pais estão separados. No mínimo ela vai dizer, o pai hoje não dormiu em casa. Ou então vai fazer um desenho escuro, com sombras, riscos. Então, cabe também ao professor e à orientação educativa perceber que aquela criança não está bem, e também apelar aqui à ajuda profissional dos psicólogos. Sim, nós temos esta parceria também, que se houver necessidade, a parte terapêutica ajuda e intervém, mas infelizmente ainda há muito este preconceito e os pais acham que conseguem lidar com a situação. E infelizmente não conseguem, e muitas vezes as crianças vão crescendo neste registro e depois temos adultos revoltados, não estruturados, que acabam por se perder, porque entretanto depois também as companhias não são as melhores, acabam por se perder de forma negativa, não é? Mas eu penso que estamos a tentar, ou estamos a fazer um bom caminho nesse aspecto, para sensibilizar também os pais a melhorar. Ótimo. Últimas considerações, não é, a respeito do nosso tema, certo. Os beijinhos. Ainda bem que eu comecei com as palmas logo. E também sei que daqui a pouco o ano letivo começa, não é? Em setembro. Então, reforçar aos papás que ainda podem fazer as matrículas para os nossos pequenos. Certo. Olha, em relação a este tema, deixa-me que te diga que eu acho que é muito importante, e gostei e gosto de falar de temas complexos, e esse é um deles. Apelar aqui a quem estiver neste processo para tentar distinguir aquilo que é marido e mulher, o cônjuge neste caso, e um filho, não é? Um filho é um projeto em comum, portanto, eu nunca em tempo algum, a mulher, a esposa neste caso, pode pensar que agora separou-se do marido, mas ele deixa de ser pai.
Ele não deixa de ser pai, portanto, ele vai ser sempre o pai e a mãe vai ser sempre a mãe. Então, apelar aqui também à sensibilidade dos pais para que este registro se mantenha, para que sejam pais presentes. Não quer dizer que presentes fisicamente, mas que estejam atentos, que liguem, telefonem, como é que estão as crianças, o que é preciso, porque não ser eu hoje a ir buscar à escola, levar para fazer uma atividade. E quando virmos, ou quando dermos conta que aquele pai está a afastar-se, tentar trazê-lo até nós. E apelar a esta sensibilidade, não é? Dizer, olha, tu não ligaste aos teus filhos, queres falar com eles? Muitas vezes eles também estão perdidos e o homem talvez tenha mais dificuldade em lidar com as emoções do que as mulheres. Então eu acho que também a parte feminina podia ajudar nesse aspecto e trazê-los até aos filhos, fazer aqui, deixar o orgulho aqui um bocadinho de lado e fazer esse esforço, não é? Pronto. Em relação às matrículas, nós vamos começar agora dia 9 de setembro. O Externato em Mirais está no Lar do Patriota, ao lado do Condomínio Cuditemo. Podem ligar para o 946005038. É o meu número pessoal, o meu contacto pessoal, e é o WhatsApp. Estarei aqui disponível para tirar algumas dúvidas. Temos projetos muito interessantes. Olha, deixa-me que te diga que este projeto que vamos iniciar agora, que será a primeira escola em Angola a fazê-lo, de liderança infantil, é muito importante. Vai ajudar também neste contexto, porque a criança vai ter mais mecanismos de defesa para estes temas mais fortes, não é? De perda, de separação. E vamos também começar agora com um curso de inglês em setembro. Estamos à espera de mais inscrições. E pronto, e é isso. Estamos todos aqui numa bolha de amor e com muitas saudades das nossas crianças. Exato. Os beijinhos já. Os beijinhos. Beijinhos para todos. Vou fazer outra vez as palmas carinhosas. Para quem não assistiu à primeira vez, as nossas palminhas carinhosas são assim. Palminhas carinhosas. As palminhas carinhosas do Externato para todos os encarregados. Muito obrigada, e para ti também. Titi Sofia. Obrigada. E até o próximo sábado. Ok. Obrigada, até já. Até já. E assim foi a nossa primeira parte do nosso Cantinho da Boneca Africana, do nosso momento Externato em Mirais com a Titi Sofia Oliveira, do nosso Externato em Mirais. Vamos agora fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos para a última parte. Até já.